Sejam todos muito bem-vindos ao Centro Espírita Nosso Lar, Casas André Luiz. Casa esta que recebe a todos com muita alegria para mais uma palestra, bem como também os nossos companheiros das redes sociais que estão conosco, também são muito bem-vindos nesse momento. Agradecemos a presença de todos. Então vamos elevando nosso pensamento a Jesus, nosso Mestre, para que possamos juntos pedir neste momento paz em nosso coração, para juntos desfrutarmos deste momento de reflexão sobre os ensinamentos do Mestre. Que esses ensinamentos nos ajudem em todas as nossas dificuldades, nos traga esperança, nos traga paz e que possamos ser dignos, Senhor, da Sua presença junto conosco. Graças a Deus. Muito bem. O tema de hoje, esquecimento do passado e resignação. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, itens de 11 a 13. Quem fará a explanação para nós é a nossa companheira Roseli. Seja feliz, Roseli. Muito obrigado, cumprimento a todos que estão aqui no salão, aqueles que nos vão assistindo de todos os lugares pela rede social. E estamos aqui hoje para mais esse encontro importante para o nosso crescimento moral, espiritual, adquirirmos conhecimentos. E o capítulo 5 do Evangelho é um dos mais bonitos, na minha opinião, porque ele trata de todas as questões que nos afligem, tanto que o nome é Bem-aventurados os aflitos. Então, esse capítulo, quando estudado de forma profunda, trazer para a gente a compreensão, a gente vai saber entender melhor este mundo em que nós vivemos, o porquê de estarmos aqui reencarnados, o porquê de tantas situações que acontecem, tanto no mundo como na nossa vida particular. Esse capítulo ele vai esclarecer para a gente e, principalmente, vai nos dar o consolo, porque o Espiritismo é essa doutrina consoladora. Ele nos esclarece, nos mostra o caminho e nos dá o consolo de que todos nós estamos a caminho do progresso. É o destino de todo espírito imortal, progredir, melhorar-se espiritualmente, adquirir virtudes e valores que vão nos conduzir cada vez mais próximos ao Criador. Quem de nós, num plano de provas e expiações, não é aflito, não é mesmo? Então, esse capítulo, ele traz para nós, olha, alguns itens que a gente vai falar aqui: a justiça das aflições, causas atuais e anteriores das aflições, outros itens, incluindo esses dois que nós vamos falar hoje também. Então, esses dois itens em especial, eles vão fazer com que a gente possa refletir na importância de nós fazermos um mergulho interior, que é aquele olhar para dentro de si, que é aquele se observar, que é aquele procurar se entender aqui que nós estamos realmente aqui a fim de corrigir. O que é que nós, reencarnados, precisamos realmente dar a verdadeira atenção. Entender também que as situações que vêm em nossa vida, muitas de nós entendem como sendo uma punição, um castigo de Deus, o que na verdade não são. Elas é apenas um reflexo de uma lei muito natural que existe tanto neste mundo quanto no mundo espiritual, em todo o universo, que é a lei de causa e efeito. A toda causa existe um efeito. Então, se nós causamos o bem, o efeito será o bem, será bom. Se nós causamos o mal, o efeito será da mesma forma, será um efeito ruim, um efeito que visa a nos prejudicar, não sendo nada mais do que o efeito daquela causa, do prejuízo que nós fizemos a alguém. Então, nós, muitas vezes, achamos que Deus realmente está nos castigando, nos punindo. Mas o Espiritismo, ele nos exemplifica através desse entendimento. Tudo é responsabilidade nossa, a cada um segundo as nossas obras. E nós acabamos,
por comodismo ou por vontade mesmo de não adentrarmos realmente a esse mergulho interior, da gente entender, nós viemos aqui mesmo para sofrer, o mundo em que nós estamos vivendo é assim, e a gente tem que viver desse jeito, e isso não vai melhorar. Então, o Espiritismo é essa luz que ilumina a nossa mente e nos faz compreender que não é normal a gente viver em sofrimento. Também não é normal que nós viemos aqui simplesmente para sofrer, ou porque nós sejamos ruins, ou porque nós não temos conserto, que a gente não vai melhorar nunca. Não, o Espiritismo mostra para a gente que nós estamos em progresso. E esse progresso incide em quê? Em nós melhorarmos, buscarmos compreender melhor as nossas imperfeições. O esquecimento do passado, que nós vamos tratar hoje, ele é obra de Deus e de sua misericórdia, porque Ele nos ama. Então, Pai de todos nós como Ele é, Ele quer o melhor para cada um dos seus filhos. O mais vil criminoso tem a misericórdia de Deus. Então, todos nós somos abraçados por essa divindade que em todas as situações nos coloca para que nós possamos progredir, para que nós possamos melhorar. Então, ao renascermos na carne, nós não somos um personagem inédito. Nós viemos de outras existências. Nessas existências, nós adquirimos experiências boas ou ruins, virtudes, imperfeições. E isso não se perde. Isso fica arquivado na mente que está no espírito, que é imortal, então não se destrói. Tudo aquilo que nós vivenciamos ao renascermos em cada uma das existências, nós vamos acumulando na nossa memória que tem a sede no espírito imortal. Então nada do que nós vivenciamos se perde. Porém, Deus que nos criou, Ele nos conhece, sabe das nossas dificuldades e Ele entende que a cada mais experiência que nós vamos tomando conhecimento, se soubermos que somos os autores dessas experiências ruins, desses prejuízos, se soubermos que também podemos ser vítimas de outras pessoas que nos causaram mal, conforme a gente vai se desenvolvendo aqui na vida corpórea, a culpa e o ressentimento vão tomar conta da gente. Então, a gente não vai conseguir evoluir preso a essa imagem, a esse passado que nos traz esse desânimo, que faz com que a gente realmente tenha dificuldade de avançar. Então, qual é a vantagem que nós teríamos em saber do nosso passado em outras vidas, se, na verdade, ele pode bloquear o nosso crescimento? A gente pode ficar preso a esse passado cheio de culpa e ressentimento, porque a gente sabe que acontece com a gente isso, visto as mágoas que a gente carrega às vezes por anos e anos, e a gente não perdoa, e isso vai se tornando um ciclo vicioso na nossa vida e a gente não sai disso. Quanto mais mágoa a gente vive, a gente se prende a isso e a gente fica com aquele instinto de poder se vingar numa outra oportunidade, isso vai circulando dentro da gente e a gente não progride, a gente não leva a vida adiante. Então, Deus, Ele é sábio, é justo e é bom, e Ele colocou sobre esses fatos passados um véu. Esse véu, ele tem a intenção de encobrir parcialmente determinadas situações que hoje, se nós soubéssemos, nos feririam a alma e, sem dúvida, dificultariam que a evolução, que a gente vem aqui para isso, para evoluir, dificultaria que a evolução acontecesse. Encobrir parcialmente. Vamos imaginar esses dias aqui em São Paulo, nós tivemos uma manhã com muita névoa, a gente não enxergava muito bem, tudo ali encoberto, porém nessa névoa a gente consegue
discernir alguns contornos, alguma luz, algumas cores. Então, alguma coisinha a gente consegue ver, não fica totalmente imperceptível. Aí o que acontece? Esse véu é isso, ele encobre parcialmente, mas a gente vai tendo oportunidade na nossa existência corpórea de que isso vá se revelando por meio desses contornos, por meio dessas luzes, que, como nós falamos, estão arquivadas ali na nossa consciência. A gente vai colocar aqui duas situações hipotéticas, né, para a gente poder visualizar o tema sobre o esquecimento do passado. Então, um ex-criminoso cumpriu sua pena e, liberto, ele deseja retomar a sua vida, vai à procura de um trabalho. No processo seletivo, é analisado o seu currículo e ali se encontra o histórico de seu crime, a punição, a sua pena. Normalmente, numa situação hipotética, o que acontece? Ele seria eliminado dessa seletiva por causa desse passado que está ali no currículo à vista de quem quiser ver. Ele errou, se arrependeu e quer voltar à sociedade, é um direito dele. Mas a sociedade dificulta isso, porque não confia que ele possa ter regenerado de acordo com o que está ali no seu passado. Um equívoco que um dia ele cometeu e aquilo fica marcando o seu currículo, a sua vida, e isso impede que a sociedade o aceite de bom grado, dando-lhe uma nova oportunidade. Embora nós sabemos que, aos olhos de Deus, todos tenham a oportunidade de se regenerar e de retornar à sociedade. Uma outra situação. Nascemos numa família que nos ama, nos recebeu com muito carinho, nós somos felizes, até o momento em que nos vem a lembrança, não sabemos exatamente como, esse não é o caso, mas nos recordamos de que esses hoje, que são os nossos pais, num passado distante, foram nossos algozes, pessoas que nos fizeram mal, nos prejudicaram. A partir dessa lembrança, nós os veremos da mesma forma? Nós vamos aceitar o carinho, o amor deles sem ressalva, sem uma desconfiança? Então, são duas situações que trazem à tona o passado, uma devido a um ato na existência atual e outra de uma existência anterior. Em nenhum desses dois casos, a revelação do passado ajudou. Mas o que diz o nosso imediatismo, que é comum a todos nós? Mas não seria muito mais fácil que a gente reencarnasse já sabendo tudo o que a gente tem que melhorar? A gente não iria direto ao ponto, não resolveria essa problemática muito mais fácil? Se meus pais fossem meus algozes do passado, a gente iria sentar, dialogar e conversar e tudo se resolveria? A gente sabe que não é assim que funciona. A gente vê isso no nosso mundo, né? Devido ainda ao nosso nível evolutivo, a gente não tem condições de resolver as coisas dessa forma simplista, porque nós somos revestidos ainda de muito egoísmo, de muito orgulho, e isso impede. O que aconteceria, por exemplo? Seria um revide atrás do outro, como a gente vê em muitas situações no nosso mundo. Então, o resgate ali, aquela intenção de se resolver aquela problemática, em vista desse orgulho envolvido, ficaria a segundo plano. Então, o que estaria ali acontecendo de fato eram mágoas, mais comprometimentos. Então, quando a gente resolve de coisa rápida, a gente não se aprofundou nisso, né? A gente não olhou de verdade a causa, o porquê de tudo o que aconteceu. Então, nós, muitas vezes, levamos séculos, inúmeras existências, tanto encarnados quanto desencarnados, para resolver uma pendência. E tudo isso por causa do orgulho, que não é porque a gente desencarna que nós vamos chegar lá, não vamos ter orgulho nenhum, nós vamos rever, vamos ter uma oportunidade de abranger muito mais conhecimento, mas se for da nossa vontade nos mantermos no orgulho, a gente vai continuar assim lá na vida de desencarnados. É sempre uma escolha nossa. Então, não se constroem relações harmoniosas do dia para a noite.
principalmente relações de família, que nós sabemos ser a nossa escola, né? Nós sabemos que é na família que nós estamos vindo, com pessoas com as quais nós já convivemos em outras existências, outras situações e posições, e que ali foram criados conflitos que se prolongaram, não foram resolvidos em determinadas existências, em que houve, com certeza, oportunidade, e a gente traz isso para a nossa existência hoje. Então, às vezes, nós nascemos numa família difícil, às vezes nós somos o único ser ali difícil, que não se encaixa naquela família. Então, situações diversas acontecem porque é justamente nos confrontando com o diferente, com o divergente, que a gente vai exercitando os sentimentos que a gente desenvolve em família. Não dá para ninguém sair daqui hoje e falar assim, eu não consigo ter nenhum sentimento com relação à minha família, aos meus familiares. Então, a gente acaba por desenvolver algum tipo, nem que seja um resquício de um sentimento com relação à família. Não é muito comum no nosso mundo, mas nós temos raros exemplos de famílias que vivem em perfeita harmonia. É aquela família de comercial de margarina. É raro? Sim, mas existe? Existe, mas essa conquista, ela foi numa única existência? Não foi. Essas pessoas vindo junto, como já falamos em diversas situações, eles vão construindo essa harmonia, vão construindo essa paz, até que chegam no momento, por exemplo, em que eles podem estar no mundo de provas e expiações, felizes, harmoniosos, e para nós serem exemplo do que é possível nós alcançarmos no reino familiar. Então, o tempo, ele é necessário, assim como o esquecimento também é necessário. Então, a cada renascimento, a cada reencarne, nós temos oportunidade, entre aspas, de como nós estivéssemos começando do zero. Porque esse passado, apesar dele estar arquivado na nossa consciência, ele fica ali envolto por esse véu. Então, fica mais fácil nós recomeçarmos uma existência que tem a finalidade de resolvermos esses nossos conflitos sem as lembranças dolorosas de um passado, sem a mágoa, sem a dor, sem a culpa, como se a gente tivesse de verdade começando uma nova relação. A gente sabe que não é assim na prática que o Espiritismo ensina, mas é assim que acaba acontecendo quando nós temos esse nosso passado envolto nesse véu. Então, esquecer o passado, é bom a gente ressaltar que é só para os encarnados. Então, não pense que a gente vai ter esse privilégio chegando na espiritualidade, lá não, lá é totalmente diferente. Aqui nós estamos envoltos em desejos, paixões, coisas materiais que nos agradam. Então, a gente quer vivenciar muita coisa que esse mundo oferece. E aí, a questão espiritual acaba ficando um pouco ali adormecida, enquanto a gente vivencia todas as delícias aqui que o planeta Terra tem a nos oferecer. Quando a gente retorna para a espiritualidade, a gente está livre de tudo isso, a gente está livre de um corpo que deseja, que quer ter sensações, a gente está só perispírito e espírito, então ali a gente vai poder visualizar toda a nossa existência passada, a gente vai poder reavaliar tudo aquilo que nós fizemos. Então, o esquecimento do passado é um privilégio de quem reencarna para o seu próprio bem. Mas, ao desencarnar, nós vamos estar confrontando realmente com todas essas situações. Então, novos recursos serão também na espiritualidade propostos para que, numa próxima reencarnação, a gente possa ter outras ferramentas, outras situações para vivenciar, sempre visando o quê? Visando o nosso progresso. Que é isso que o Pai quer para nós, que a gente progrida, que a gente evolua como espíritos para alcançarmos cada vez mais mundos melhores, felizes, a felicidade possível, mesmo aqui na vida de encarnados. Então, nós podemos, a partir desse breve estudo que fizemos, fazer um link com o segundo item, que é os motivos de resignação.
As aflições que nós sofremos tanto podem vir de existências anteriores quanto da atual. As atuais são facilmente identificáveis quando nos damos ao trabalho de nos analisar, de fazer esse mergulho interior que nós falamos no começo. O que é isso? Analisar a nossa conduta, o nosso pensamento, nossas paixões, nossos desejos, porque essas aflições da nossa vida atual têm por base a materialidade que ainda nos envolve e a qual nós damos muita importância. Nessa materialidade estão ali envolvidos os sentimentos egoísmo, orgulho, vaidade. Então, todos esses sentimentos fazem com que a gente esteja muito apegados à materialidade. Então, as nossas aflições, se nós olharmos atentamente as nossas aflições hoje, a grande maioria das causas está na vida atual. É só a gente fazer realmente essa autoanálise que nós vamos encontrar ali muitos dos motivos. Porém, caso a gente faça essa análise e não encontremos nenhuma conduta que possa ter causado a situação de aflição, elas estarão nas ações que nós tivemos nas vidas anteriores. Então, já que essas da vida anterior, elas estão encobertas pelo véu do esquecimento, o que nos resta fazer se não nos resignarmos a elas, aceitarmos essas situações? Então, resignar-se não significa jogar a toalha, sabe? Aquele jogar a toalha, desisto, não vou ver isso agora, vou deixar para depois, vou ficar acomodado, já que isso aconteceu, deixa acontecer, e aí a gente fica lá acomodado, espera passar, sem buscar uma alternativa, sem pensar numa solução para aquela situação. Vou contar uma história breve aqui, que vocês já devem conhecer, que é a lenda do cavalo que caiu no fundo do poço. É bem bacana e dá para a gente visualizar a resignação. Um funcionário de uma fazenda contou ao patrão que ele viu um dos seus cavalos, muito saudável, muito jovem. Esse cavalo se acidentou e caiu dentro de um poço desativado, um poço fundo. O patrão foi lá olhar a situação do cavalo e pensou assim: nossa, mas para eu tirar esse cavalo daí, eu vou ter um custo muito alto. Não vale a pena. Então, vamos enterrá-lo aí mesmo, enterrá-lo vivo. E os funcionários começaram a jogar terra por cima do cavalo, e o cavalo se sacudia todo, e aquela terra ia caindo ali nas beiradas. E o cavalo começou a perceber o quê? Que essa terra, quanto mais ela se acumulava, mais ele subia, mais ele conseguia alcançar o topo ali do poço. E foi isso que ele fez. Os funcionários jogando terra, ele sacudindo a terra e aquela terra caindo por baixo, ele compactando com as patas, ele conseguiu subir e sair do buraco. Então, isso é, para a gente, uma boa visualização de resignação. Por quê? Porque ele falou, bom, estou aqui no buraco, pelo visto ninguém vai me tirar, porque não vale a pena, estão jogando terra em cima de mim, tentando me enterrar vivo, e eu vou ficar aqui quieto? Não, eu vou usar essa terra, vou fazer com ela um morro para eu subir e alcançar de volta e sair do poço. Então, olha só que importante que é a gente aceitar muitas vezes alguns fatos que vêm na nossa existência, já que não são causas da nossa existência atual, a gente aceitar essas situações muitas vezes na nossa vida e a gente o quê? A gente procurar soluções, procurar alternativas para a gente sair dessa situação difícil. Resignar é isso, é você aceitar, porém você encontrar soluções. Quando Deus coloca em nossa vida uma oportunidade de aprendizado e essa oportunidade ela é uma situação difícil, a gente tem que tentar fazer isso, porque o sofrimento, saber sofrer, que o Espiritismo nos fala, é isso. É saber sofrer com compreensão. Então, se nós passarmos por essas situações difíceis com revolta, não vai ajudar em nada. Então, pelo contrário, o que vai acontecer? Aquilo que poderia ser apenas uma prova, que foi uma situação escolhida por nós, ela pode se transformar numa expiação, que já é uma situação vivenciada com dor, com revolta.
Então, se observar, tudo o que a gente passa na existência, a gente passa com muita dor, com muito sofrimento, é muito mais difícil. A gente traz para a gente uma mágoa que a gente não sabe nem de onde vem, a gente até pragueja contra Deus. Deus me abandonou, Deus não olha por mim, que a gente quer arrumar sempre um culpado para aquilo que está acontecendo na nossa vida. E quando Jesus diz, nesse item, resignação, motivos de resignação, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, ele afirma que a compensação por esses sofrimentos passados como aprendizado, retirando-se dele aquela lição importante que todo sofrimento tem na nossa existência, nós vamos receber o consolo na vida espiritual, porque nós vamos chegar lá sabendo que superamos essas dificuldades, com elas aprendemos, nos tornamos melhores e numa próxima reencarnação nós vamos reencarnar melhores ainda. Enquanto que aqui, o sofrer com resignação, Jesus nos explica que é o prelúdio da cura. Por que o prelúdio da cura? Porque o espírito, ele se cura, nós aqui reencarnados, nos curamos à medida em que nos depuramos das nossas imperfeições, das más tendências. E nisso o sofrimento é uma ferramenta certeira para essa cura. Então nós vamos nos melhorando à medida em que nós vamos passando por situações com as quais nós somos confrontados com as nossas imperfeições, as nossas tendências, e nós superamos, nós sublimamos essas coisas imperfeitas que ainda carregamos em nós, e aí nós vamos nos livrando desse peso todo que hoje nós, a maioria de nós, ainda carrega, uns mais, outros menos. Então, depois de nós pagarmos as nossas dívidas, nós estaremos livres. Depois de nós resgatarmos o nosso passado, também estaremos livres. Mas não é tão simples assim, porque como espíritos reencarnados, nós temos aqui hoje 3 caracteres: o de indivíduo, o de membro de uma família e de cidadão. Então, o de indivíduo trata-se do nosso interior, daquela busca do autoconhecimento que nós falamos, nossos pensamentos e atitudes individuais. O de membro de família trata-se de como nós atuamos no nosso lar, na nossa família. Se somos pais, estamos cumprindo bem a tarefa que nos é dada ao recebermos esses filhos, sejam eles adotados, agregados ou não, nós estamos conduzindo esses filhos de encontro ao Pai Criador, porque é essa nossa tarefa, nós conduzirmos esses filhos, esses espíritos que já têm existências e bagagens, à melhora, ao bem. Nós estamos transmitindo a essas crianças bons valores, estamos sendo exemplos para eles de valores morais. E quanto ao último caractere, que é o de cidadão, parte de uma sociedade, nós todos somos, não vivemos isolados, como nós atuamos no coletivo, como estamos contribuindo para um mundo melhor. Nós temos cargos de responsabilidade, de poder, nós estamos agindo no bem do próximo ou estamos ali atendendo aos nossos interesses particulares? Então, para nós, como humanidade, há um grande resgate a ser feito em todos esses caracteres. Por isso que a resignação e a compreensão é importante ao que nos acontece individualmente, ao que nos acontece na nossa família e ao que nos acontece na coletividade, porque os conflitos que são adquiridos em coletivo, junto de outras pessoas, da mesma forma, eles são resgatados em coletivo. Lembrando, uma coisa importante que me veio agora, Deus nos dá 2 oportunidades de resgatarmos, ou pela dor ou pelo amor. Aí vai de acordo com a nossa vontade. Podemos resgatar pela dor, que é passando por situações semelhantes às quais nós prejudicamos, ou pelo amor, que é ajudando, que é nos transformando em polos, em pessoas, em indivíduos de caridade
e do bem do próximo. Então, o Espiritismo, ele realmente necessita ser estudado de forma profunda para que a gente possa entender este mundo em que nós vivemos e nos resignarmos mais às situações que ele apresenta. É um conhecimento que abrange a tudo e a todos e nos facilita esse progresso a que nós todos estamos destinados. Por isso que quando a gente resolve estudar, se aprofundar mais, vir sim à casa espírita, fazer um curso, procurar conhecer mais sobre o espiritismo, mais nós vamos tendo esse véu sobre o nosso passado retirado e nós vamos podendo nos conhecer melhor, quem fomos no passado. Não assim, quem fomos, fui a rainha do Egito, ou fui o faraó não sei de onde. Não é isso que importa, mas o que importa é quem sou hoje, não é mesmo? Quem eu sou hoje? Porque o que somos hoje é fruto do que nós fomos ontem. Do que eu gosto hoje? O que me atrai hoje? Quais são os meus desejos? Então, são questionamentos que vão ajudar a desvendar quem fomos antes e quais tendências desse antes nós trazemos para a vida atual. Se são condutas que ainda temos ou pensamos em ter, é porque fazem parte da nossa essência e devem ser olhadas com atenção. O Espiritismo é essa doutrina filosófica, religiosa, que traz para nós a felicidade por nós podermos desenvolver a fé raciocinada, que não nos deixa cegos a tudo, não faz um líder ser o comandante de tudo, mas apenas Deus. As verdades vêm de Deus e ninguém mais. Então, que nós possamos cada vez mais nos dar a oportunidade de conhecermos essa doutrina de forma aprofundada, estudarmos, e a gente vai trazer para nós a certeza de que quanto mais nós formos bons, mais felicidade nós teremos aqui no planeta Terra e melhor vai ser a nossa chegada no nosso verdadeiro lar, que é a vida espiritual, a espiritualidade. Muito obrigada. Muito bem. Para que a gente não se esqueça do tema, podemos, nesse momento, abrir para perguntas ou colocações que queiram fazer à nossa expositora. E devo lembrá-los que a nossa reunião é transmitida ao vivo para as redes sociais. Então, por favor, evite identificação de nome, de locais, de datas, né, para que não seja exposto. Aqueles que não se sentirem à vontade em fazer uma colocação, a nossa expositora ficará até o final da reunião para atendê-los de forma em particular. Então, se alguém tiver uma questão, por favor, levante a mão, que a nossa companheira vai até o local com o microfone. Será que já esqueceram? Espero que não. Ali, tem uma olha. ali, ó. Por favor. Boa tarde. Boa tarde. Existe assim algum exemplo que a gente possa identificar? Eu não digo assim o que as lembranças, mas eu acredito que o nosso caráter, a nossa índole, ela também é formado pelo que a gente fez no passado, né? Então isso seria uma forma de ligar o passado à nossa vida presente? Então, é isso que eu reforcei agora no finalzinho, o autoconhecimento. A gente pode, sabe, gente, olha, por incrível que pareça, a gente pode saber quase tudo do que a gente foi, não o cargo, quem fomos, assim, personalidade, né? Mas o nosso caráter, como o nosso colega falou, sim, a gente pode fazer isso se percebendo, se olhando, observando as suas condutas, como nós reagimos diante de determinadas situações, se nós somos intolerantes, se a gente é impaciente, agressivo. Então, são imperfeições, né, que a gente traz que não foram trabalhadas.
Então, a gente tem que observar isso. Tem uma passagem que eu gosto sempre de relatar quando tem oportunidade, acho que foi na Revista Espírita, não me lembro a qual, esqueci, mas fala da história de Nero, né? Aí foi perguntado, acho que para, não sei quem foi, para Kardec, Kardec perguntou para um espírito, né? Mas o Nero, né, ele teve uma outra encarnação depois que ele foi o rei de Roma, o imperador de Roma. Ele teve uma outra encarnação em que ele era tão bom, né, em que ele foi uma pessoa assim completamente diferente daquela em que ele incendiou Roma, né? Então ele teve uma encarnação, perdão, antes de incendiar Roma, em que ele era uma pessoa assim que a gente não poderia jamais achar que ele fizesse isso numa existência seguinte. Os espíritos, eles veem tudo, eles sabem tudo. Aí eles esclareceram Kardec e falaram assim, olha, o Nero realmente foi essa pessoa boa na encarnação anterior, só que ele não tinha o poder que lhe foi dado na encarnação seguinte. Então, ele não tinha, de certa maneira, trabalhado essa vaidade dele, esse orgulho dele, e na encarnação seguinte, como imperador de Roma, ele acabou o quê? Acabou desfrutando desse poder, dessa imperfeição que não havia sido trabalhada, e colocou o fogo lá em Roma, como a gente sabe, né? Então, às vezes, a gente vê nos dias de hoje algumas notícias aí tristes aí na mídia de alguém que era uma pessoa, não vou dizer aqui homem ou mulher, uma personagem que cometeu um crime difícil, trágico, e as pessoas falavam, nossa, mas a pessoa era tão boa, a pessoa jamais eu iria pensar que fosse fazer uma coisa dessa. Imperfeição que não foi tratada. Instinto é uma imperfeição. Quando a gente age sem pensar, quando a gente age sem consciência, sem pensar na consequência, no mal que estamos fazendo, é uma imperfeição. E a gente ainda tem muitos espíritos reencarnando entre nós que agem pelo instinto sem pensar. Então, a gente tem que ter essa observação sobre nós, no sentido de nos aperfeiçoarmos. Só vai saber o que tem que modificar aquele que vai se conhecer. Se a gente não tiver o autoconhecimento, e ninguém pode fazer isso por nós, a gente não vai conseguir falar assim, não, eu tenho que trabalhar isso, porque eu ainda preciso melhorar nessas questões. Então, tem como a gente trabalhar bem sim, a gente conhecer bastante sobre nós mesmos hoje do que nós fomos no passado. Mais alguém gostaria de fazer uma questão? Boa tarde. Oi. Deixa eu te perguntar, a regressão no espiritismo, tem muita gente que procura, né, a regressão para saber o que foi. O que você pode me dizer sobre a regressão? Então, a regressão de vidas passadas, o espiritismo orienta em caso muito extremo. A gente entende que a gente traz traumas de existências passadas para esta vida e a gente acaba sofrendo. Tem um filme muito antigo que chama As Duas Vidas de Audrey Rose. É muito antigo, mas eu assisti, me marcou muito. Acho que hoje só está no YouTube. E ele fala que a menina, criança, ela entrava dentro de um carro, ela começava a se sentir queimando, pegando, como se a pele dela estivesse queimando, dava um desespero nela. Ela tinha pesadelos com relação a isso e até quando estava acordada. Aí os pais levaram ela, naquela época, a regressão hoje melhorou muito, claro, mas naquela época ela foi fazer uma regressão e ela foi descoberto, né, que ela tinha morrido num incêndio dentro de um carro. Então, a gente pode, sim, trazer esses traumas. A regressão, ela é orientada pela doutrina espírita, num caso extremo, de quando você realmente está com a sua vida atual totalmente bloqueada por um trauma que você não sabe de onde vem. Você já fez a terapia, você já usou os recursos que você poderia usar, mas não consegue. Alguma coisa te prende, te causa um medo, um trauma profundo. Então, nesse caso, a doutrina espírita, não sou eu, a doutrina espírita recomenda um bom profissional que possa fazer uma regressão a vidas passadas. Porém, a gente pode fazer descobertas, as quais a gente pode não gostar muito e a gente pode não saber lidar com elas. Por isso que o Espiritismo coloca muita cautela. Tenta hoje você lidar na sua vida com o que você tem hoje, as ferramentas de hoje. Então, regressão só num caso realmente muito extremo. Tá bom? Mais alguém gostaria de fazer uma questão? Obrigada, Roseli. Eu que agradeço. Até um próximo encontro. Então, vamos, nesse momento,
que tanto recebemos, não é? Eu acho que a gente percebe o quanto recebemos de boas energias nesses momentos em que conversamos sobre os ensinamentos de Jesus, onde fazemos boas reflexões. Vamos, então, destinar, através das nossas vibrações, de tranquilidade, de paz, de saúde, para aqueles que necessitam, nesse momento, deste apoio. Então, vamos vibrar, em especial, para os nossos conterrâneos do Rio Grande do Sul, que estão passando e continuam passando por diversos tipos de dificuldades, que as nossas vibrações de esperança, que as nossas vibrações de refazimento cheguem até aquele estado, para que todos possam, de alguma forma, se recuperarem ao longo do tempo, de forma tranquila e bem esperançosa. Vibremos. Vibremos também para aqueles que se encontram com a saúde fragilizada, que eles possam encontrar bons médicos, bons hospitais, bom tratamento, para que se recuperem da sua saúde física. E juntamente com essa saúde física, a saúde espiritual e emocional. Que as pessoas que estejam necessitando das nossas vibrações de saúde, receba agora com muita intensidade para a sua melhora. Vibremos também para todos os lares, para que os lares se encontrem em harmonia, para que as pessoas trabalhem os seus ajustes e os desajustes trazidos de vida passada dentro das famílias, para que tenhamos também uma sociedade melhor. Vibremos para o equilíbrio das famílias. E por último, vibremos para aquela pessoa que conhecemos, um amigo, um companheiro, um parente, que necessita das nossas vibrações de paz e de tranquilidade, que as receba nesse momento, equilibrando a sua vida. E assim, Senhor Jesus, nós te agradecemos pelo aprendizado de hoje, nós te agradecemos pelo conforto, pela alegria em nosso coração. Nós te agradecemos, Senhor, pela nossa resignação mediante os obstáculos da vida. Que possamos, Senhor, encontrar sempre em Ti a mão amiga, a mão segura para continuarmos na nossa jornada. Graças a Deus. Agora eu gostaria de chamar a dirigente do passe e orientando a vocês que o nosso centro utiliza o passe coletivo espiritual magnético para abranger os benefícios a todos que estão acompanhando esta reunião, inclusive os nossos ouvintes das redes sociais. É um benefício que abrange a todos. É o momento em que, com o auxílio da espiritualidade maior, é direcionados e emissão de fluidos para nos envolver no mesmo clima fluídico e nos amparar individualmente. O socorro fluídico a todos é iniciado assim que adentramos a casa espírita, passando pelos ensinamentos propostos nas palestras e finalizando com a proposta de exercício da mudança postural de todos os pensamentos e entendimentos. Então, o passe ele é bem abrangente. Por favor, Val. Convido aos trabalhadores que se posicionem. Esse é o nosso momento do passe coletivo. Momento em que sempre solicitamos a todos que aqui estão ou que nos acompanham pelas redes sociais que acerenem seus corações, mantenham a calma. E vamos elevar o nosso pensamento
a Jesus, o nosso Mestre querido, e pedir aos benfeitores espirituais que nos envolvam em vibrações de paz, de harmonia, de saúde, de equilíbrio. Confiantes e serenos, vamos a Jesus. E que assim seja, graças a Deus. Vamos agora ao passe à distância. O passe à distância destinado a todas as criaturas que por um motivo ou outro não tiveram condições de estar conosco aqui nesta tarde, mas que serão amparados e envolvidos com energias salutares. Confiemos nisso. Pensem, aquele que tiver mais de uma pessoa, pensem alternadamente e cada um receberá tudo que for preciso e que tiverem necessidade. Vamos vibrar saúde, equilíbrio, forças e coragem para cada um deles. Confiantes e serenos, vamos a Jesus. Que assim seja, graças a Deus. Agradecemos a todos aqui presentes e os que nos acompanham pelas redes sociais. Desejamos uma boa semana, com muita paz, muita confiança e muita fé. Que possamos na próxima semana estarmos juntos para continuarmos os nossos tratamentos. Agradeço aos trabalhadores e peço que retornem aos seus lugares. O tema da próxima semana, para aqueles que quiserem se adiantar e fazer a leitura do tema, será religiosidade. Está na Gênesis, capítulo 18 a 25. Muito bem. Agora vamos aos avisos. No dia 21, 22 e 23 agora de junho, o próximo fim de semana, nós teremos um feirão de livros novos e seminovos aqui na instituição. Então, ficam todos convidados a estarem aqui conosco nesse feirão. O encontro com a cultura deste mês será no dia 29 de junho, às 17 horas, com a convidada Astrid Sayeg, e o tema será O Mistério de Deus na Alma. Esse encontro com a cultura, aqueles que já nos acompanham aqui nas nossas atividades, é uma reunião mensal que nós fazemos com um tema diferente, com um palestrante diferente, para que vocês possam vir com os seus familiares, não é necessária inscrição, é só chegar aqui no dia 29 de junho, 17 horas, aqui nesse salão, para assistirem essa palestra muito interessante. A Astrid Sayeg é uma filósofa, não sei se vocês conhecem, e haverá a apresentação musical do Coral Lírios. Nós estamos em plena campanha de inverno
para o acolhimento das nossas crianças, lá da unidade de longa permanência, é a campanha do moletom. Então, aqueles que puderem, que quiserem colaborar conosco, a sua doação é muito importante, né? O frio vai e volta, mas nós estamos sempre precisando que eles se mantenham agasalhados. Então, nós estamos solicitando moletons novos, calça e blusa, ou só calça, ou só blusa, fica a critério dos senhores, tamanho G e GG, tá? Para maior conforto das nossas crianças. Então, aqueles que puderem colaborar conosco, são mais de 520 crianças na instituição, aqueles que puderem colaborar conosco, pode deixar o moletom aqui na nossa unidade doutrinária, ou fazer um Pix para a instituição, e essas informações estão no nosso mural, vocês podem observar por lá. E continua as vagas para introdutório ao curso de doutrina espírita. O curso introdutório é aquele curso de doutrina espírita que as pessoas perderam a inscrição no começo do ano para começar no primeiro ano do curso. Então, nós temos o introdutório que acontece durante todo o período, né, durante todo o ano. Vocês podem estar entrando, fazer essa antessala para o curso do ano que vem, para aqueles que quiserem entrar no primeiro ano. Então, as inscrições, as vagas estão abertas. Nós temos quarta-feira, às 20 horas, sexta-feira, às 14 horas e sábado, às 18 horas, sempre com 1h30 de curso. Então, aqueles que quiserem conhecer mais a doutrina espírita, tem aqui uma ótima oportunidade para estar conosco. Eu agradeço a todos pela presença, que tenham todos uma ótima semana e aguardem a orientação das nossas companheiras para saírem e até o próximo encontro. Muito obrigada. Tenham todos um bom retorno aos seus lares.